Bom dia, sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada e vamos continuar o capítulo 1 da unidade 3, ou seja, do livro 3. Vamos lá? Então, vamos pegar o livro, vamos começar aí a nossa correção na página 275 e depois vamos para 277. A questão diz o seguinte: elabore uma ilustração representando o caminho que o som percorre da orelha até o cérebro. Utilize setas para indicar o caminho do som e indique as principais partes da orelha envolvidas nesse processo. Então, como eu não tinha como desenhar, né, eu peguei aqui uma imagem, né, da orelha humana e o caminho seria esse, né? As ondas sonoras, elas são captadas pela parte do ouvido externo, né? O pavilhão auditivo, que conduz aqui até a membrana timpânica. O som chega na membrana timpânica, ele vai vibrar essa membrana, que consequentemente vai fazer com que esses ossículozinhos, né, que são os menores ossos do corpo humano, eles também vibrem, e essas ondas sonoras elas vão ser captadas pela parte do ouvido interno. A gente tem aqui a cóclea, tá? Que é essa parte aqui que lembra um caracol, e temos os 3 canais semicirculares. Daí, através desse nervo, né, os sinais de ondas sonoras, eles são levados ao nosso cérebro, onde serão interpretados como um som. Então, vocês podem fazer esse desenho, ou se quiser, né, descrever o processo colocando setinhas, tá? Daqui para cá, aí vocês fazem, né? No livro de vocês tem essa parte para poder responder. Agora nós vamos para a página 277. Atividades. Primeira questão. Uma pessoa que apresenta algum problema nas células sensoriais fotorreceptoras pode ter deficiência em qual dos sentidos do corpo humano? Então, são células fotorreceptoras, são aquelas células que vão receber a luz. Então, esse sentido é justamente a visão. Nós só enxergamos os objetos, as coisas, por quê? Porque existem células que vão receber essa luz no nosso olho e o nosso cérebro vai transformar isso aí numa imagem, tá? Segunda questão. Luciano tem dificuldades para perceber as cores. Ao saber disso, seu tio comentou que ele deveria utilizar lentes convergentes para corrigir o distúrbio. O tio de Luciano está correto? Por quê, né? Ele não está correto. Essa dificuldade, né, essas lentes convergentes, elas são utilizadas para corrigir problemas de visão conhecidos como hipermetropia, tá? Esse distúrbio é justamente a dificuldade da pessoa de enxergar objetos objetos bem próximos aos olhos. Então, o distúrbio dessa questão seria o quê? Seria o daltonismo, né? Em alguns casos, o daltonismo ele vai ser corrigido através de uso de lentes com filtros, né? São óculos especiais que trazem lentes de filtros que fazem com que a pessoa que é daltônica, né, que não consegue distinguir o azul do vermelho, não consegue enxergar as coisas coloridas, ele possa enxergar utilizando esse óculos, tá? Terceira questão. O que faz com que o sentido da olfação nos cães seja mais desenvolvido do que nos seres humanos, né? O olfato dos cães, gente, ele é bem melhor, né? Eles possuem uma maior concentração de receptores olfativos. Então, por isso que eles têm uma maior sensibilidade de perceber odores do ambiente, né? Alguns cães são utilizados, né, pela Polícia Federal para detectar drogas, né, em aeroportos, tá? Serve também para o animal se proteger de predadores, que ele consegue sentir o cheiro, né, a longas distâncias, buscar alimentos e também procurar parceiros para a sua reprodução, ok? Agora nós vamos para quarta questão. Os patinadores profissionais realizam movimentos de rotação muito rapidamente, como se fossem peões. Por meio de treinamentos, eles conseguem evitar a tontura que normalmente acontece depois dos giros. Qual é a origem dessa tontura, né? A tontura que o patinador sofre, né, iniciante, resulta de quê? De um conflito das informações nos movimentos que existem na parte mais interna do ouvido, né, lá no sistema vestibular, né, que está localizado na orelha interna. E esse movimento em relação ao ambiente, né, do corpo, quando você rodopia, né, dá várias voltas, você fica rodando, né, várias vezes, você realmente fica tonto. Por quê? Porque esse líquido ele vai vibrar muito rapidamente e isso causa uma confusão, né, de interpretação pelo cérebro. Quinta questão.
Qual é a relação entre a olfação e a percepção do sabor dos alimentos? Então, esses sentidos, paladar e olfato, eles estão intimamente relacionados. Por quê? Os alimentos, eles liberam substâncias químicas que podem entrar, né, que entram nas narinas e, ao atingir as células sensoriais que estão presentes na cavidade nasal, essas células elas vão ser estimuladas e vão encaminhar essa informação até o cérebro, né? Então, quando nós levamos o alimento à boca, né, ao mesmo tempo, nós podemos sentir o cheiro, né, e o sabor desse alimento. E também a percepção do sabor do alimento, ela se torna mais acentuada, ok? Então, verifiquem se vocês fizeram direitinho. Vamos agora para a sexta questão. Cite motivos que podem causar surdez, tá? Então, a surdez, ela tem várias causas, né? Pode ser causada pela infecção na orelha média, pode ser causada por lesões no sistema nervoso central e também com má formação do feto. Sétima questão. O que é Libras e qual é a sua importância, né? Libras é a língua brasileira de sinais, gente. Ela permite, né, uma comunicação de pessoas com deficiência auditiva por meio de gestos, né, de expressões que representam letras do alfabeto, palavras, né, e tudo mais. A importância dessa língua é promover, né, uma comunicação das pessoas com deficiência auditiva, garantindo a elas, né, que elas possam exercer a sua cidadania, ok? Oitava questão. Quais são os tipos de sensações percebidas por meio do tato, né? Podemos sentir sensações dolorosas, térmicas, mecânicas, né, do contato com a nossa pele, ok? Bom, aí nós temos agora, né, continuando, nós vamos agora iniciar o capítulo 2, continuando ainda o livro 3, tá? Unidade 1. Vamos falar um pouco sobre a medicina e as suas tecnologias. Então, o homem, desde mesmo da pré-história, ele vem buscando, né, formas de encontrar curas para determinadas doenças, né? Isso desde a pré-história, tá? Antigamente, os tratamentos, né, eles eram feitos mais de forma natural, né, através de chás, de preparações. Então, eram propriedades utilizadas que ainda não eram conhecidas, né? Eram tratamentos mais naturais. O filósofo Hipócrates, né, nascido no ano de 460 a.C., ele já utilizava, né, procedimentos médicos, né, na procura sempre de tratar as enfermidades, né, que acometiam aquela população. Os egípcios, né, eles foram os especialistas na prevenção de doenças. Os chineses, desde muito tempo, eles empregaram várias técnicas que visam também a saúde, né, tratamentos alternativos como a acupuntura, a fitoterapia, né, determinados tipos de exercícios físicos que são típicos da cultura, né, chinesa. Com a aglomeração de pessoas, né, a população ela vem crescendo, né, mais recentemente, e isso trouxe, né, ao mundo uma série de epidemias. O que são epidemias? São doenças que se espalham em várias regiões, tá, próximas àquele local de origem. E antigamente, né, as epidemias elas dizimavam povoados inteiros, certo? Aqui nós temos, né, uma imagem que mostra aqui em cima, né, o tratamento por agulha, chamado de acupuntura. Temos a fitoterapia, que é a terapia pelas plantas, né, as plantas medicinais, elas são bastante utilizadas, né, mais utilizadas em determinadas culturas, tá? E ali do lado a gente tem ali um livro, né, que mostra exercícios chineses para a saúde. Então, alguns exercícios, né, vêm sendo empregados desde a antiguidade pelos chineses também como uma forma de buscar uma alternativa para tratamento de doenças, né? A medicina moderna, né, ela já teve início no século XVII, com a descoberta de vários medicamentos, né? E a partir do ano de 1945 até o ano de 1960, né, essa época ela ficou conhecida como idade dourada, né, das descobertas. Por quê? Porque foi nessa época que foram surgindo medicamentos super importantes, né, para o tratamento de doenças, como os antibióticos, as sulfas e o quinino, né, que também é utilizado para o tratamento de doenças como, por exemplo, a malária. No ano de 1960 a 1970, né, tivemos também um outro
ponto importante dentro do desenvolvimento da medicina, que foi a confecção, né, de medicamentos para o tratamento de câncer, né, e também de um medicamento chamado de angiotensina. Esse medicamento ele é utilizado para regular a pressão sanguínea, ou seja, para diminuir a pressão arterial, que antigamente não existiam medicamentos, né, e muitos animais, inclusive, eles eram utilizados como uma forma, né, de alternativa de diminuir a pressão sanguínea, como, por exemplo, as sanguessugas, né. As sanguessugas são anelídeos que são colocados na pele para sugar o sangue da pessoa e, com isso, diminui o volume sanguíneo daquele indivíduo, diminuindo, portanto, a pressão arterial, né. Mas, a partir dessa época aqui, esse tratamento com sanguessuga ele não foi mais necessário. Aqui a gente tem, né, Alexander Fleming, né, que foi a pessoa que descobriu, né, foi o pesquisador que descobriu o antibiótico natural que é produzido a partir de um fungo, né. Esse antibiótico ele foi chamado de penicilina porque o fungo que produzia uma substância que impedia a proliferação de bactérias é do gênero Penicillium, né. Então o nome do fungo é Penicillium e o antibiótico, né, foi dado em homenagem ao fungo, né, esse nome de penicilina, tá? Essa descoberta ela foi em 1928, ok? Foi muito importante porque qualquer infecção bacteriana antes dessa época a pessoa estava condenada, né? Muitas vezes vinha a óbito. A partir dos anos de 1980, né, novos equipamentos, supercomputadores, microscópios eletrônicos potentes, né, eles levaram a uma revolução tecnológica chamada de biotecnologia. Dentre esses processos de biotecnologia, nós temos a tecnologia do DNA recombinante, temos a terapia gênica. Essa tecnologia do DNA recombinante significa o quê? Que é possível você colocar um pedaço de DNA de uma espécie em outra e ter uma modificação daquele indivíduo, né? Tem um organismo que nós chamamos de organismo transgênico. E a terapia gênica, algumas pessoas têm doenças, e essas doenças são desencadeadas por problemas em determinados genes, lá no DNA dessa pessoa. Esses genes eles são retirados e é implantado no material genético um gene sadio, tá? Foram vários avanços, né? Sucesso em cirurgias médicas, eficiência também no diagnóstico e no tratamento de doenças. A gente vai falar como é que foram feitos isso aí nas próximas aulas, tá? A biotecnologia, né? O que seria biotecnologia? Todas as técnicas especializadas que envolvem o uso e a manipulação de organismos vivos, né, para obter ou para modificar um determinado produto. A biotecnologia ela vem utilizada, né, ela vem sendo utilizada mesmo sem o homem saber nada de genética, né? Desde a época de 6.000 anos antes de Cristo, o homem ele já utilizava o processo de fermentação para a produção de bebidas, tá? E cerca de, por volta de 2.000 anos antes de Cristo, os egípcios começaram a usar o processo de fermentação, que é feito por fungos, para a fabricação de pães, né? Em 1870, Louis Pasteur, ele provou, né, foi um cientista responsável, né, pela descoberta, né, desse processo de fermentação e que essa fermentação ela ocorria devido a micro-organismos que estavam presentes, no caso os fungos, né, as leveduras que fazem a fermentação. Então essa biotecnologia ela vem desde a antiguidade, tá? Já a biotecnologia moderna, nós temos o conhecimento de genética, da microbiologia, né, e tantas outras áreas dentro da biologia. Nesse processo são utilizados micro-organismos, né, como vírus ou bactérias, em várias técnicas, que podem manipular a estrutura molecular de diversos organismos. Esses organismos que sofreram alterações no seu DNA, eles são chamados de organismos geneticamente modificados, ou OGM, tá? Onde eles são inseridos genes, né, de uma espécie em outra. Muitas vezes você pode ter um gene responsável pelaquela luzinha do vagalume, por exemplo, ser implantado em uma planta e aquela planta passar a ser fluorescente, ok? Esses genes, né, nós observamos que eles são feitos, esses organismos geneticamente modificados para determinados fins, no caso das plantas, por exemplo, aumenta a produtividade, né, você pode adicionar genes que vão aumentar a produção de frutos pelaquela planta, fazer com que ela fique resistente a determinados ataques de insetos, por exemplo. Temos a engenharia genética dentro da biotecnologia, né? A engenharia genética
ela aborda técnicas que possibilitam a modificação genética dos organismos, né, de forma engenhosa, tá bom? Então, aqui a gente tem, só para concluir, né, os organismos geneticamente modificados são aqueles onde o material genético, isso aqui seria a molécula de DNA sendo manipulada para a produção de um organismo geneticamente modificado, né, que vai receber um fragmento do DNA de uma outra espécie, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje de ciências, ela vai ficando por aqui, tá? A atividade vai na agenda de vocês, não deixem acumular conteúdo, tá? Estudem bastante, façam as tarefas e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.